Então, vou fazer uma coisa aqui, tirar o som do celular, porque ele faz barulho, infelizmente. Uma coisa que eu ia comentar na semana passada, que como é engraçado que, e até juntando hoje, como é engraçado que as tragédias elas são tão diferentes entre si, enquanto a gente, quando estuda na letra, a gente acaba vendo de maneira muito homogênea algumas tragédias. A gente acaba interpretando que tragédia está em Édipo Rei, Antígona e talvez algo do Ésquilo. Então a gente acaba ficando nesse meio. Só que cada vez mais que você vai lendo, e eu acho que a peça anterior me fez repensar muito isso, é a próprio problema teatral que uma tragédia tem no âmbito da recepção dela. Eu fiquei, talvez seja um trabalho mais imaginativo, pois eu não sei se tem documentação falando como é que era a recepção dos gregos sobre as tragédias gregas em relação à própria questão dos atores na tragédia grega. Você, por exemplo, tem vários aparatos tecnológicos, várias tecnologias para a peça rodar, várias divisões do próprio palco. E é engraçado que no final, como pulando um pouco de Helena, como tudo era um duplo, até o Deus Ex Machina no final é um Deus Ex Machina de um duplo, que é Castor e Póllux, que são gêmeos. Aham, Então, sim. parece que sempre A vai gente. voltando. Então, foi uma questão que a gente passou muito batida na semana passada. Só para atualizar um pouco aqui o Vinícius, né? Vinícius, na semana passada a gente discutiu uma peça de. Foi de Eurípides, não foi? Helena. Foi. Helena de Então, e Eurípides. Helena, né? Essa peça, como o próprio nome já diz, trata da figura de Helena de Troia. E que a gente discutiu bastante o quanto que, em primeiro lugar, a Helena, que nós conhecemos comumente, é uma Helena filha da puta, que é uma Helena causadora lá da Guerra de Troia, e a peça de Eurípides coloca a Helena não como causadora da Guerra de Troia, mas sim como vítima de artimanhas das deusas, né? E que a Helena verdadeira estaria no Egito, ao passo que a Helena falsa, criação, né, de Hera, a sombra, né, da Helena, seria aquela que estava lá junto com Paris, né, em Troia, etc. E tal. E aí a peça Helena, né, de Eurípides, fala sobre o resgate de Menelau ao, enfim, naufragar no Egito e ao se deparar com a verdadeira Helena, né, sua esposa. E aí o Pedro está falando sobre isso, assim, sobre essas surpresas que as tragédias nos mostram. Nos mostram. Pode falar. E é muito interessante porque a gente sempre vai ter essa perspectiva nossa, muitas vezes já um pouco viciada, de como deve ser uma boa interpretação do teatro, sabe? Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quando, por exemplo, nós observamos até um filme mais antigo, da década de 60, a gente já se estranha, porque a gente não está acostumado com o ideal que é aquela teatralidade do filme, ou como a gente observa uma noção teatral de outros países, de outras culturas completamente diferentes da europeia, Sim. mas chega a ser engraçado porque eu não sei se, por exemplo, na Grécia, essa noção das mulheres não estarem no palco, sim ser um homem, e um homem falando aquela fala de Helena, não sei como era a voz, não sei se chegava a ser algo ridículo, não sei se as pessoas riam no palco, se as pessoas percebiam a situação quase como... meio que a gente não pode só falar burlesco, talvez não seja tão errado, de você ter toda aquela perspectiva. Eu não sei também qual era a diferenciação do treinamento teatral, porque isso é algo que a gente não tem Isso tudo quem documentação. pode responder é o Luiz. Ó, Luiz, Eu jogo tudo na conta do Luiz. Entendeu? Não, só que eu fico vendo e, por exemplo, observando algumas coisas que eu já li porque eu sei que o teatro mudou muito da Grécia até a Idade Média, até o Renascimento, onde você teve uma revitalização do teatro, você teve toda a noção de um problema mimético do teatro, da representação, de não ser só texto, e ser atuação enquanto atuação e texto, da vida enquanto o homem, enquanto a pessoa atua. E eu fiquei questionando como é que se daria isso, porque chega a ser
irônico. A gente lê, por exemplo, quando eu leio, eu imagino personagens físicas mesmo, homens e mulheres. Mas quando você pensa como era, você sabe, eram só homens interpretando com máscara isso daquilo, e fico pensando Dá como um é que nó se na daria cabeça, isso. né? Não, Dá um dá nó um na nó na cabeça. cabeça. Você fica, porra, como é que isso aí, como isso se dá, como isso se dá. Não, e por exemplo, pegando o que você está dizendo, Pedro, procura. Vamos pensar, por exemplo, na Tequimessa, né, que é a concubina de Ajax, né? As lamentações de Tequimessa, né, que é uma lamentação, eu diria que dupla, né, porque ela não só se lamenta pela condição de escrava, ela é enfim, uma prisioneira de guerra, né, mas ela se lamenta por ter como esposo um rei que sucumbe, né? Um rei que, na verdade, que sucumbe muito menos por uma vontade dos deuses e muito mais por suas próprias ações, né? E uma coisa muito interessante, né, que o Sófocles apresenta é a consciência que Ajax tem de que ele é o causador das suas próprias desgraças, né? E que eu acho que inclusive pelo menos gerou para mim, não me gerou piedade, não, tá, gente? Eu não sei se gerou piedade a vocês. A catarse, né? A famosa catarse, né? Defendida por Aristóteles, etc. e tal, é muito mais visualizável no final. Não sei se vocês concordam comigo. Não sei se Luiz, Lúcia, Karina, Pedro concordam comigo, mas a catarse a gente consegue ver muito mais na condolência que Ulisses presta a Teucro, né, do que no próprio momento ali em que Ajax se lança para cima, curiosamente, de uma espada que era a espada de Heitor, a espada de um herói troiano, né? Mas, Pedro, pode continuar a falar. Não sei se é pertinente. Não, não, Tô dizendo que eu, não, que, que eu tô. Enfim. não, acho que é pertinente sim. Mas é que eu estava tentando organizar o pensamento, porque eu tinha pensado semana Vinícius, se passada e já você passou uma quiser fazer semana. algum comentário, também, por favor, tá? Abra o microfone. E é engraçado que a gente, por exemplo, vê do teatro. Eu não sei como é que foi, o Luiz, se puder me responder isso, eu não sei como é que houve essa transição do teatro grego para o teatro romano, queda de Roma, aí o teatro romano, que devia haver, obviamente, devia haver outras formas teatrais nesse meio termo, mas foi retomado na Idade Média com Medellaro, teve teatro Renascimento, teatro italiano para as pessoas, para a população mais alta. Mas é mais que, mesmo que ainda havia uma diferença nisso. E foi indo e voltando essa noção de como deve ser a atuação, o que deve ser feito. Na Itália, na Inglaterra, as mulheres eram aceitas no palco, na França não. Então, eu fico imaginando como é que essas divisões, claro que isso é uma coisa mais social do que uma coisa, talvez, literária, mas isso acaba, quando você vai analisar teatro, esbarra bastante, porque é tanto Não, e literário até quanto para físico. releitura, né? Eu até compartilhei com o Luiz esses dias, né? Acho que vai aparecer, né, Luiz? No Facebook, né? Medeia, né? Vai ser representada novamente Medeia, né? O quanto que é um desafio para na contemporaneidade fazer uma representação que mantenha os gestos da antiguidade, mas que também, né, não seja tão fiel assim à antiguidade, para que não fique uma peça incomunicável, né, com o nosso tempo. Até no plano mesmo da corporificação, né? Sim, e isso é uma coisa que eu fico pensando, porque isso é uma coisa que às vezes que eu estava lendo no autor que acho que é Leone de Salman, não lembro o nome dele, que ele é do italiano, judeu italiano, que ele escreve exatamente uma peça que é uma metapeça sobre como se deve ser uma peça de teatro. E ele vai Escreve para gente o nome tá, do autor. Não eu precisa vou ser escrever, agora. não, sim. Ele faz uma metapeça sobre como deve ser uma peça de teatro e ele vai falando como é que deve ser os atores, como é que deve ser a iluminação, como é que deve ser, como se fosse um retorno a toda essa tecnologia que existia, aspas, toda a tecnologia que era usada no teatro, que agora devia ser reutilizada para que o teatro fizesse com que as pessoas entrassem
Ele fala uma coisa relacionada ao reino de fantasia. Não visse aquilo como um texto, como uma forma de ensinamento, mas visse como se fosse real. Porque essa noção de realidade, ser real, a peça já tinha, há muito estava sendo perdida para simplesmente ler e fazer rir e fazer outras coisas. É interessante ver como isso acontece. Enfim, estava pensando nisso só e eu queria jogar para vocês e aí o Luiz deve responder esse ponto, porque Aí, isso é algo Luiz, que agora é me falta. contigo. Tá? Ai, gente. Toma um abacaxi Responde aí, meia Luiz, foi hora de mal. comentário aí. Porra. Mas eu Ai, vou é te muito... falar, ô Vinícius, assim, a gente tem que agradecer ao Pedro, porque é uma constante, né, Pedro? Nos últimos encontros, né, Pedro Malfi tinha a palavra, né? Então, às vezes, alguns comentários, né, Pedro? Eu sempre te interrompia, né? E as coisas meio perdidas. Principalmente nos encontros em que a internet não estava muito legal, né? E aí ficava tudo picotado. Milagrosamente, aqui a internet está funcionando, né? Não sei como é que tá na casa de vocês, mas e tanto que eu tô gravando aqui, tá uma beleza. Mas, Pedro, se você quiser fazer outros comentários, né? Não, acho que é só isso. Vou deixar os outros para quando já O entrar que no eu Ajax mesmo. Isso aí é percebi, só eu sobre não sei se você outros concorda pontos. comigo, mas o que eu percebi é que nessa peça Ajax, a gente tem duas peças. A gente não tem uma peça. Sei lá, eu acho que Sófocles meio que pirou na maionese, porque são dois momentos muito diferentes, né? Existe o momento do Ajax, né? E também é muito curioso, porque são duas lições ensinadas para a gente, né? Eu acho que no primeiro momento da peça, né, que é Ajax confiante, com a sua soberba, né? Ele chega inclusive a dizer que ele concede a deusa Atena a ajuda. Olha só que doido isso, né? Ele concede a deusa Atena que o ajude. Soberba nem um pouco aí, né? Então a peça, num primeiro momento, nos ensina isso, a não ser soberbo em demasia, né? Ou melhor, não ser soberbo de maneira nenhuma, porque a gente vai se dar mal. E no segundo momento, né, que eu acho que é a grande lição, eu acho que a lição mais importante da peça é não tripudie o seu inimigo, né? E estenda a mão, ajuda, seja, né? Seja generoso, né? Tem uma frase acho que é do Ulisses, né? Ou do Teucro, né? Em que ele fala assim, deixa eu encontrar aqui. Gratidão é o que gratidão sempre engendra. Em outras palavras, gentileza gera gentileza, né? Quer dizer, uma das primeiras peças de Sófocles, né? Porque essa peça, né, Luiz, é a peça mais antiga de Sófocles, Ajax. Pelo menos foi o que eu li. É a peça mais antiga. E num versozinho, gratidão é o que gratidão sempre engendra. Gentileza gera gentileza. Acho que a Lúcia deve ter anotado isso, né, Lúcia? Não sei se a Lúcia Verdade, é bem Lúcia, né? li isso, mas eu acho que a lição. Oi? A Lúcia sempre traz essas coisas bonitas da peça, ela sempre destaca. Mas tem outras, Lúcia. Tem outras coisas muito bonitas. Mas essa me chamou muita atenção. Ok. Bem, Luiz, depois eu falo mais. Cara, é tanta coisa pra eu falar, né? O Pedro perguntou um negócio pra mim. Eu vou pegar uma água Não. rapidinho. Tá. Você falou sobre o que mesmo, Pedro? Só para eu me relembrar, você falou a questão da transição do teatro Tá. grego para... Eu queria entender como é que, por exemplo, se deu essa transição do teatro grego para o teatro romano. O que foi? Porque Roma pegou muita coisa na Grécia que também não pegou muita coisa, sumiu. E a própria recepção do teatro para os atenienses, no caso. Mas eu também não sei se isso tem documentação datada. Uma única coisa que eu vou falar mais específico da tragédia, né? Mas uma única coisa que eu tenho, assim, né, conhecimento sobre essa questão da transição, né? Vamos dizer, na questão do trágico, né? Porque na Grécia você tem um texto muito mais trágico do que a própria cena,
enquanto os romanos eles prezavam mais por uma tragédia, um trágico cênico, do que um trágico discursivo, né? Então, assim, essa diferença entre as tragédias é muito nisso. O romano ele é mais cênico na tragédia, né? Por exemplo, você vê lá em Aristóteles falando que as cenas de horror elas não são exibidas ao público, né? Elas existem no plano do discurso, mas elas não existem no plano cênico. Enquanto a partir de Sêneca, né? Sêneca vai trazer a tragédia para a cena, né? Então, assim, aí a gente percebe a mudança, né? Mas, ô Da Luiz, tragédia. calma aí, rapidinho. Sêneca traz a tragédia para cena. Isso significa o quê? Isso significa que, não sei, Que traz a tragédia para o plano cênico. aquela ação, por exemplo, vamos supor, em Ajax, né? Não é representada a cena que Ajax se atira para cima do Gládio, né? Da espada de Aquiles, né? Um suicídio, gente, pensa. Isso. Na tragédia romana, sim. Isso, na tragédia romana já aparece. Se eu não me engano, já aparece. Né? Essa cena, ele se enfiou na espada e tal, né? Só ouvi falar. Agora, a cena, de fato, acontece. É uma coisa mais grotesca. Se eu não estiver enganado também. Agora, um outro ponto, né, que você chamou a atenção, né, no início, é uma coisa também que me chama muita atenção, né? Porque eu percebo mais essas questões também, né? É a respeito da questão do funeral, da cordialidade, né? É porque ali você vê muito presente, primeiro, uma norma guerreira, né? Você percebe essa norma guerreira, ou seja, vamos estar sepultando um dos melhores guerreiros, né? Então, um guerreiro diante do olha outro. só, sim, e foi o melhor mesmo, tá? Só para Sim. atualizar aqui, né? Para assim, na Ilíada existem dois Ajax. O Ajax É verdade, de Oileu e o Ajax Telamônio, né? Filho de Telamon. O Oileu, esse é um dos guerreiros mais cruéis. Assim, cruel, assim, a quinta potência. E é vítima, se eu não me engano, Luiz, de Atena ou de Apolo, enfim. Eu sei que um dos deuses vai lá e pune, de fato, né, esse Oileu. O Telamônio, que é esse Ajax, né, o Ajax da peça que a gente está lendo, né, esse, para vocês terem uma ideia, ele, na Guerra de Troia, ele enfrentou Heitor e ele quase ganhou de Heitor. Não é fraco, não. Ele, de fato, E foi esse mesmo que também persuadiu com Aquiles para retornar à guerra? Porque eu lembro que teve um Ajax que agora você me pegou. Agora você pois é. Você me rememorou essa questão dos dois Ajax, aí agora... Homero não foi muito criativo, né? Não, olha só que engraçado isso, né? Porque Homero ele joga muitos nomes pra gente, né? Tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Agora, quando vai falar de um herói grego como Ajax, tem dois Ajax. Né? Então é muito complicado, né? Mas o Ajax, esse da peça, né, que a gente está lendo, ele quase que derrota Heitor num dos episódios lá da Guerra de Troia. E Ulisses encontra Ajax no inferno, no Hades. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que se dá esse encontro dos dois. Tá. Continua. Tô meio lesado hoje. Não, então é isso, né? Então você percebe nessa questão, né, de um estar diante... Essa questão da Aristeia, vamos dizer, da Aristeia guerreira, né? Muito fortemente presente e como uma norma, né? E além de você também, coisas que a gente até já comentou, falando sobre Antígona, né? Sobre a questão do respeito à lei divina, né? Você tem o nome politikos, que é a lei do povo, a lei humana, e você tem a lei divina, né? Aquela questão: vamos enterrar
o, o corpo deste herói, né? Que, no caso, Ajax, né? E Teucro, inclusive, teve uma preocupação com o corpo, né? Não, vamos pegar aquele corpo para enterrar antes que os dois Atridas, falando de Menelau e Agamemnon, cheguem e possuam o corpo, né? Porque também tinha muito disso também. Não, vamos se apossar do corpo do nosso inimigo. Porque Ajax, por mais que fosse grego igual a Menelau e Agamemnon, ele estava sendo tratado como inimigo. Assim como Etéocles foi tratado como inimigo por Creonte. Né? Mas assim, aquilo era bem nítido. Polinices, perdão. Polinices. Às vezes eu me confundo, gente. Eu também me confundo. Polinices. É igual as tia, quando erra o nome do sobrinho todo, muito bem a gente é. É normal. Não, igual com Polinices, né? Só que assim, a situação de Polinices era nítida. Por quê? Era nítida porque Polinices estava realmente, de fato, de um lado adversário. Né? Então, ele era inimigo integral. Enquanto Ajax, ele era inimigo por um erro dele. Né? Que aí ele foi enganado pela deusa e esse engano fez se virarem contra ele. Né? Então, que aí, Luiz, eu penso que mais do que engano, uma cegueira. Acho que é um acúmulo. Sim. Não sei se a Uma gente cegueira. consegue. Eu acho que a metáfora da cegueira, né? Primeiro, Ajax, ele é cego pela sua ambição. Vamos deixar claro isso, porque Ajax porque queria as armas de Aquiles. Né? Eu não sei se vocês chegaram a ler, não sei se vocês lembram, né? Mas a tragédia se fundamenta por conta, né, da disputa das armas de Aquiles, né, entre Ajax e Odisseu. Aí, não conseguindo as armas, né, a Ajax fica com ódio de Odisseu. Gente, quem fica com ódio de Odisseu? Sério, eu fico me pensando, né, eu fico aqui, sabe, matutando, assim, como é que as pessoas, né, os heróis gregos, né, com ódio de Odisseu, né? Poseidon, Luiz, ele tem ódio de Odisseu, lá na Odisseia, né? Mas também tem uma motivação, né? Porque ele vai lá por o olho lá do Polinices. Agora, eu acho que a cegueira de Atena é uma simbolização para as cegueiras dos sentimentos nos quais, né, o ser humano lida, né? Que é o ódio, que é a ambição, que é, sabe, o orgulho excessivo, como eu posso dizer, pensar, imaginar que nós somos cercados de inimigos, né? Eu acho que, inclusive, há momentos nessa peça que fazem uma leitura, né? Eu acho que a Lúcia até poderia falar melhor sobre isso em um determinado momento, né, Lúcia? Eu digo assim, não, porque, Lúcia, você sempre traz uma leitura para o presente. E aí, bem, eu gosto de te provocar. Por quê? Porque Ajax, ele acredita que os gregos são seus inimigos. E quantas vezes a gente vê aí, né, gente, no mundo atual, vamos pensar aqui no caso do Brasil, determinados políticos que acreditam que, enfim, né, a população é inimiga, né, de si, enfim. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Onde eu tô querendo chegar? Então, Ajax, primeiro, ele acredita que os deuses são inimigos dele. Ele acredita que os gregos são inimigos dele. E ele acredita que os troianos são inimigos. Então, assim, é muita inimizade, cara. É muita inimizade que, na verdade, nem a gente não pode nem dizer que ele tá certo, assim, que de fato são inimizades, porque Ulisses vem comprovar que não. Ajax, ele é um herói, apesar da desrazão, da loucura e tal. Eu acho que uma E coisa... o único Deus, né? Eu vou te dar a palavra, Pedro. E o único tranquilo. que é rival, digamos assim, de Ajax é Atena. Também não é pouca coisa, mas enfim. Não são todos os deuses, né? Atena. Mas a Atena, é óbvio que ela vai ser inimiga de Ajax, porque
afinal de contas, Atena protege Odisseu, então, assim, mexeu com o meu familiar, mexeu com alguém da minha estirpe, mexeu comigo. Pode falar, Pedro. Não, o que eu ia comentar é que lendo, eu comecei a ler a tragédia pela tradução da Iluminor, só que depois eu parei e comecei a ler do Trajano. Você conseguiu a do Trajano, então? Eu tenho aqui. O Comprei há 1000 anos O que atrás. você achou dessa tradução né? aí, ô Pedro, da outra, da Iluminuras? Eu achei esquisita. Eu li. Eu achei gente, então não tô esquisita. errado, então não tô errado. Eu falei assim, tá. Algumas coisas eu falei, pô, o cara tá usando sacanagem, sabe? Tá querendo fazer palavra difícil, pô, nem o Trajano faz isso, cara. O Trajano organiza direitinho. Ai, Sabe? gente, Ele dá adoro. o tom todo. Eu achei Era o que eu Trajano tinha linda. disponível. Era o que eu tinha. Não, eu sei disso. disponível Marcelo, era não da vou ficar te Iluminura. julgando, não, Marcelo. Eu não vou ficar te julgando, Puta que não. pariu. Eu fiquei tipo, porra, o cara... Eu achei que às vezes ele fazia umas inversões, sabe? Falou, por que você tá fazendo essa inversão? Faz direto a frase. Sabe? Tá. E aí Tá vendo, Karina, como é que é? A Agora pessoa é eu tenho uma tradutora. dúvida. A pessoa A é gente é tradutor, chato. entendeu? Porque o Pedro ele é tradutor, ele traduz, Tradutor. né? Agora eu Tá fiquei bom. aqui Traduz. pensando Fala. que, na verdade, eu ia até atentar para uma coisa, e, na verdade, eu não sei se é a questão da tradução, enfim, qual a edição. Qual é o verso? Porque não, na verdade, não é nem o verso, ô Pedro. Eu queria até pegar o gancho da sua fala, porque você sempre traz a coisa da encenação, né? Você sempre traz muita coisa do teatro em si, e o Luiz ainda também pegou para complementar. Aí eu fiquei aqui pensando, porque essa que a gente leu, né, agora, o Ajax, eu achei tudo muito bem marcado em questão de encenação, né? Usa até um vocabulário próprio da tragédia, da encenação, enfim. Tem o paro do estásimo, tem a entrada do coro pela Eu acho que é a lateral, primeira vez, né, Karina, que a gente se depara com um documento e tem as marcações. Porque o é Luiz, tudo muito marcado. O Luiz, ele usa esse vocabulário, né? O espasmo, o paro, mas isso. Para vocês que, assim, eu tava boiando, assim. Sim. Me pegou de surpresa isso. Né? E aí essa tradução, Luiz, então tem uma coisa positiva nessa tradução da Iluminura. Tá dizendo, fala, Karina. Da Iluminuras? Sobre as partes da tragédia? Isso, sobre essa demarcação de cena. Gente, não vou desmerecer. Eu até gosto quando tem essas divisões, porque, por exemplo, se eu tiver de dar uma pausa para tomar um cafezinho, para ir ao banheiro, eu falo, não, vou ler até essa parte aqui, depois eu continuo. Boa. É legal ter essas coisas paradas, entendeu? Realmente, tem traduções que não apresentam essas partes da tragédia e, às vezes, não apresentam os versos, o que eu acho pior. Né? O que eu acho pior. Mas, né? Mas assim, não desmerecendo. Eu achei interessante, assim, foi a primeira, né? Acho que foi a primeira mesmo que aparece isso. E eu fui foi a primeira. Pesquisar, assim, os termos, porque eu gosto dessa coisa do teatro, aí sempre o Pedro vem com os comentários, eu fico aqui só observando. E aí eu achei interessante, porque aí umas coisas significam, agora o coro está entrando pela lateral, com a orquestra, enfim, tem umas significações interessantes para a gente pensar visualmente, né? E teatralmente também. Enfim, era só para pegar o gancho aqui, porque depois a gente perde, vai falando de outras coisas. Eu só queria falar. Perfeito, Karina. Perfeito. Bial. O Pedro estava falando, né, Pedro? O que você ia comentar é que nessa tradução do Trajano tem uma introdução dele em que ele coloca uma coisa muito interessante, que é o Ajax, ele é o exemplo, acho que o Luiz está para confirmar, ele é o exemplo de herói de um tempo antes do pré-homérico, de acordo com como ele mostra. Por exemplo, ele vai falando sobre como ele luta, ele usa um escudo. Eu acho que o próprio Trajano vai falando que ele usa um escudo enorme de peles, isso é um escudo que você não vê ninguém usando, ele ainda luta atacando pedras, como se fossem os heróis antigos. Então ele é como se fosse um exemplo de outra ética, outra noção de honra do que era a noção democrática de Ulisses. Ele bota como se fosse dois heróis diferentes, em mundos diferentes. Ele até dá o exemplo do Píndaro, que o Píndaro fala, Homero fez um desserviço para o Ajax, que mostrou ele como se fosse uma... Adorei. Muito interessante essa situação. Que é do Trajano, né? Ou seja, de uma... a do Trajano é o quê? Coloca aí pra gente a capa. Só pra gente visualizar aqui. Pedro, fala isso de novo que você falou.
que o Homero fez um desserviço para Ajax, eu não entendi isso. Cadê? Deixa eu ver a parte. Tem a parte que é a morte de Ajax, ele vai falando que... Cadê? Que você falou, é bem interessante, porque de fato, fala. a gente encontra 3 modalidades, né? Agora pensando junto com o Pedro, né? De luta. Não, 3 não. Umas 4 modalidades, né? Essa que o Pedro mencionou, com o escudo, né? Tem a do gládio mesmo, ou seja, o combate tete a tete com a espada. Tem a luta com aquela carroça, né? Ou seja, o guerreiro fica naquela carroça, né? Não é bem uma carroça que se chama, né? Mas biga. É uma biga, exatamente. E com o arco, né? Com arco e flecha, que é considerada, enfim, a modalidade mais covarde, né? E Teucro, que é o irmão de Ajax, que é o irmão, assim, o meio-irmão, né? Bastardo. O Teucro é essa figura que luta com arco e flecha. Inclusive, Teucro só se fode, né? Teucro se ferra, porque, primeiro, tem um nome que é um nome a qual Homero fazia menção aos troianos. Então, teucros são os troianos. E Teucro é o nome do herói grego, mas que gera essa ambiguidade. E, enfim, era considerado um sujeito covarde, né? Gente, todos os heróis gregos que lutavam com arco e flecha, exceto Ulisses, mas Ulisses, na Ilíada, ele não lutava com arco e flecha. A gente só vê Ulisses usando arco e flecha na Odisseia. E especificamente quando ele chega, né, a Ítaca com, né, a luta lá com os pretendentes. Mas Ulisses, ele, na Guerra de Troia, é só espadinha, né? Mas, enfim, Pedro, por favor. E respondendo a Lúcia, que ela pediu o trecho, é assim que ele vai falando que Ajax era o maior guerreiro antes de Aquiles, um grande exemplo de lutador, e fala assim: Píndaro acusa Homero de deturpar a biografia de Ajax em relação a... Porque no episódio de Disputa das Armas de Aquiles, o Ulisses seria pagando da fruta propaganda homérica, como se lê da Sétima Nemeia, em que, graças ao emprego ambíguo do pronome, ficamos sem saber se o poeta se refere a Homero ou a Ulisses, pois as mentiras e o ardil alado conferiram certo destaque. Ele vai falando sobre a noção de como Píndaro vai lamentando esse revés sofrido por Ajax. Ele critica nesse ponto e depois ele vai e refaz uma biografia do Ajax, o Píndaro, para conferir-lhe também uma posição tão grande quanto eram os outros heróis. Porque ele é tido como se... Porque o Trajano, acho que baseando-se em alguns outros autores que ele lê, ele supõe que os textos literários referentes ao Ajax se perderam há tempo já, pois são coisas que já têm... aparentemente, o Ajax ele teria uma relação com os micenos, período miceno, não período helênico. Então, ele é um herói já que veio como se fosse aqueles heróis que sobram de muito tempo atrás. Eu acho interessante isso. Interessante, muito interessante. Muito sofisticado. Eu posso pegar esse gancho do Pedro? Pega. Pode, claro. Ele fala aí, na verdade, desses 2 tipos de heróis, né? E aí eu prestei muita atenção nisso também na tragédia, pelo seguinte: o Marcelinho até levantou mesmo que tem a revolta do Ajax, porque as armas de Ulisses não passam para ele não fica como sucessor, né? E eu acho que isso, ele tem essa revolta, com certeza ele quer vingança por isso, mas eu fico pensando que tem algo maior também pelo seguinte: há uma linhagem de herói aí no Aquiles, né? Porque ele é aquele herói que ele não pensa, ele vai para a guerra, ele não tem nada a perder, ele não pensa em sobrevivência, ele não tem esse vínculo com a sobrevivência. E aí a gente pensa o seguinte: quem seria mais próximo disso seria o Ajax, que seguiria também uma linhagem desse tipo de herói. E quando ele vê que as armas vão para Odisseu, se instaura um tipo de herói, que é o herói Karina, é isso aí mesmo. E vou te dizer mais, o Ajax, né? Aí agora eu vou assim pegar algumas coisas da Ilíada, né?
diferentemente dos principais heróis gregos, que quando são feridos se recolhem, Ajax, mesmo ferido, continua. Ah, muito bom. Entendeu? Então, Ajax, isso eu estou dizendo nos momentos em que Aquiles ainda não está em guerra, tá? Aquiles está recolhido na sua tenda, tocando lira, pé da vida com Agamemnon. Odisseu, Menelau, Agamemnon, né? Os outros heróis todos, Idomeneu, enfim, eles quando são feridos, eles se recolhem. Ajax não, Ajax está lá. Mesmo ferido, ele vai. E se ninguém o puxar, ele não volta, entendeu? Tanto que ele quase que derrota Heitor, né? Numa das batalhas lá. Então é esse inconsequente mesmo. Muito legal, Marcelo, que aí você até vem de encontro com a minha fala mesmo, que era exatamente isso e você trouxe isso mais concretamente. Achei ótimo. Eu fiquei pensando muito nisso, que talvez não só não ganhar as armas, não ser sucessor, mas talvez ele não mais se enquadraria nesse espaço em que Odisseu é tido como o novo maior herói, porque até nessa tragédia do Ajax, de início ao fim, em vários momentos a gente vai vendo uma certa... No início, no prólogo, Atena coloca o Ulisses em uns momentos como covarde. Depois, em vários versos, o Ajax chama ele de raposa, de velhaco, ardiloso. É como se ele coloca o filho de Laerte, aquele que tudo espia, está sempre espiando para levar uma fofoca. Então, eu acho que ele seria mais político do que aquele herói que vai para enfrentar, que vai para a guerra. Mas, curiosamente, Karina, quando Ajax se lança, né, para a espada, ele diz mal de todo mundo, exceto de Ulisses. Ele não menciona Ulisses. Sim. Para você ter uma ideia, o Ajax, quando está lá na beira, né, ele se dirige a Zeus, se dirige a Hermes, se dirige às Erínneas, Pedro, as Erínneas, né? Ele quer vingança familiar, né? As Erínneas, né? Contra os Atridas, mas ele não menciona uma palavra, né, maledicente, né, a Ulisses, né, Odisseu. Então é muito curioso isso também, né? Sim, é verdade, é curioso. Sofre que poupasse Ulisses também da maldição, digamos assim, de Ajax, né? Sim. E eu acho também que, na verdade, foi votação, né? Ele ganha as armas por votação. E aí eu acredito um pouco que é isso. Ele é uma coisa um pouco política, usa as palavras, o discurso para convencer, tanto que no final ele lá naquela questão onde está o sepultamento, vai sepultar, o Agamemnon e o Menelau não deixam, ele chega para, não, vamos lá, ele tem direito. Ele tem muito isso com as palavras, está sempre ali meio político, né? Aí o Pedro falou disso, desses dois tipos de herói, eu acho que é isso. Se instaura um novo tipo de herói, né? Que já não é mais aquela linhagem de Aquiles, de Ajax. E acho que para Ajax é impossível viver nesse mesmo contexto de um novo tipo de herói. Assim, eu fiz um pouco por essa leitura. Enfim. Quer dizer, um herói, né, Karina? De gratidão, de perdão às injúrias, né? Exatamente. Um herói solícito, né? Um herói também que dá uma lição aos deuses que Ajax não conseguiu dar, né? Quer dizer, Ajax no início, né? Ele diz, né? Que vou conceder que Atena me ajude, mas eu acho que Ulisses é muito mais eficiente, digamos assim, ao ensinar aos deuses, né? E no caso a deusa Atena, que olha, o homem é uma sombra, né, de tudo isso que está acontecendo. Isso, muito bom. E entra aí um pouco do que a gente falou nos últimos encontros também, do poder do discurso. Ele é dotado disso, né? Ele diz assim, eu não conheço ninguém, para Atena, né? Ele está dizendo para Atena, eu não conheço ninguém. Contudo, compadeço-me dele, o miserável, ainda que seja o meu inimigo, porque está subjugado por extravio. É naquele momento em que Atena quer mostrar a Ulisses a decadência de Ajax e Ulisses não quer. Eu acho isso genial. Eu acho muito bom. Muito, muito bonito assim, de ver numa peça, né? Porque, sei lá, me traz uma reeducação, sabe? Eu não sei se trouxe a vocês, né? Do tipo, olha, nego pode estar na merda, mas eu não vou ficar
tripudiando, eu não vou, sabe, gargalhar, enfim, das desgraças do outro, porque, pelo contrário, além de não ter nada a ver com isso, eu quero que o outro supere, eu quero que o outro, enfim, saia, né, desse estado de loucura, que é onde, né, mais ou menos a peça coloca a Ajax, né, veja que até o mensageiro fala, né, ele não fala como humano, né, ele não tem pensamentos humanos. E Ulisses diz, porque está subjugado por extravio, nefasto, em nada considerando mais sua sorte do que a minha, pois vejo que nós nada mais somos do que fantasmas, quantos vivermos ou sombras leves. Então é uma réplica, né, a essa demonstração de soberba, né, porque Atena combate a soberba de Ajax com outra soberba. Não sei se vocês conseguem visualizar também esse movimento, né? Que é isso que a gente está vivendo, assim, felizmente, nesse momento, né? Brasil, século XXI. Discurso de ódio sendo combatido com discurso de ódio, né? É algo que eu conversei já com o Luiz, eu também já conversei com a Karina, né? De que é muito fácil a gente odiar o outro, é muito fácil a gente, enfim, ficar irado contra o outro, né? Mas e fazer que nem Ulisses faz, né? Que é dar a mão a Teucro para enterrar o suposto inimigo, né? Não sei, enfim, eu tô pensando alto aqui. Karina, por favor, pode. Não, isso. E achei que foi ótimo seus complementos, mas era isso, amigo. Só para falar esses dois heróis que o Pedro falou e aí. Mas você vai falar mais, né? Não, vamos com certeza, vamos aí. Vamos. Hoje tem filme. Ih, você vai trazer? Hoje tem filme. Então tá bom. Sempre tem alguma coisa. O Luiz mandou uma mensagem pra mim, olha, tô esperando o filme da Karina. Ai, meu Deus. Eu falo, Karina sempre tem a carta na manga. Vamos ver, hein, gente, vamos ver. Vinícius, você queria falar alguma coisa de algo que a gente comentou aqui, ou enfim, tem nada para dizer? Não, gente, tô adorando aqui. Eu tô achando uma super sala de aula invertida aqui, que tem 6 professores de um aluno. Vinícius, fica à vontade. Pode continuar falando aí para sempre. Qualquer coisa. Fica à vontade, tá? Se você quiser Fica falar super à alguma vontade. coisa. Que a gente se empolga, mas na verdade é para ir entrando mesmo e falando aí. Ai, que Isso aí. Lúcia, tá preparada? Olha só, eu nunca estou preparada, nunca. Mas assim, eu estou realmente maravilhada. O que o Vinícius falou, também digo, está sendo uma sala de aula invertida, porque eu estou aprendendo demais com vocês, e hoje de modo particular. E a gente aprende também com você. Tá bom, eu vou tentar acreditar piamente nisso. Isso, não. Sim, Lúcia, sempre. Suas salas são muito bom. Em todo caso, assim, eu tenho várias colocações de diversos estilos para fazer, e que a princípio, assim, são um pouco desordenadas, tá? Mas eu vou tentar passar para vocês e vocês ordenam aí. Engraçado, Lúcia, porque eu estava conversando com Karina, depois do nosso último encontro, né? E eu falei com a Karina que as nossas conversas são muito caóticas, né? No sentido de um interrompe o outro, um complementa a fala do outro, mas o ser caótico não é um defeito, e sim uma qualidade que é uma qualidade inerente às tragédias e é uma qualidade inerente também ao nosso encontro, né? Que deixa ele mais... É o ser humano, né? Oi? Ao ser humano. Sim, total. Bom, a primeira colocação que eu tenho é a seguinte, que quando a gente falou de ler o Ajax, a primeira coisa que me veio à mente foi o produto de limpeza. Não sei se vocês conhecem o Ajax, né? E o Ajax, ele é inimigo da sujeira, é inimigo de tudo. E, portanto, ele é capaz de deixar o ambiente limpo, preservado e tal. E aí eu tentei ver até que ponto esse nome tem de fato a ver
com a tragédia, né? Se tem sentido um produto de limpeza, tem o nome de Ajax. Uma vez que ele não foi reconhecido como o herói que ele pretendia ser, né? E, bom, eu penso que o produto de limpeza venha fazer um pouco de justiça a ele. Ele está um pouco redimido no nosso tempo por ter o seu nome agregado a alguém que continua combatendo os inimigos. Continua sendo um herói. Bom, essa era a primeira colocação, que é um pouco de brincadeira. É o nosso herói, é! Muito bom, Lúcia. Bom, a outra colocação a respeito do que o Pedro estava falando no início sobre o teatro, sobre o fazer teatro. Eu, antes de vir, né, para o nosso encontro, eu estava pensando que sentido tem essa peça como teatro. Porque há mais de 2000 anos alguém escreve uma peça justamente com esse conteúdo. O que ele tem de tão importante que merece ser dramatizado, né? E eu vejo que quem escreveu não deve ter pensado que ia atravessar séculos, certamente não. Escreveu porque era uma necessidade do momento, né? Isso era algo que traduzia as relações das pessoas naquele momento. Eu penso, né, na minha maneira não acadêmica de falar, eu penso dessa forma. E assim como que o que se escreve hoje traduz o nosso tempo, ele também quis fazer isso, e ao mesmo tempo ele escreveu o essencial do que é a natureza humana, do que é o ser humano. Isso é o Ajax, ele estava, como já falado, ele estava cego, ele tinha um desejo tão grande de ser reconhecido que ele não tolerou ficar em segundo lugar, ele não engoliu isso. Tem uma né? palavra, né, Lúcia, também que aparece na peça, né? Diz, né, que o Ajax estava doente de espírito, né? Não sei se vocês, né, também leram isso, né? Eu não sei isso de essa foi é esse sentido também no original grego, né? Doente de espírito, né? Como é colocado na tradução. Então, foi essa frase que eu peguei lá do coro no número 355. Se você quiser olhar aí. Eu vou compartilhar. Isso, compartilha. 355, em que o coro diz mais ou menos assim, que as obras do Ajax mostram a sua insanidade, mas uma coisa mais ou menos dessa forma. Dá uma olhada aí. Lúcia, você sabe a página? Eu já te falo que eu printei. Tá. É página 81. Sua obra evidencia que está insano. Achou? Lá embaixo. O coro diz. Achou, né? Todo mundo consegue ver a minha tela? Sim. Sim? Você diz que é a página 81, né, Lúcia? Não, 68. Eu falei 81? Eu escutei 81. Tá certo, é 81. É 81 no documento, né? Isso, 81. Tá certo. Deixa eu dar um 81, eu vou aumentar, tá? Para todos verem bem. Número 355. 355, isso. Lá embaixo. Queridos, visualizam? Assim, o arquivo já não tem uma boa qualidade, mas mesmo assim... Ai, como parece ser testemunha verídica demais.
Sua obra evidencia que está insano. Então, essa frase me chamou muita atenção, porque justamente está falando que ele está doente do espírito, que ele está tá cego, tá maluco, não está pensando direito. E assim, o que eu vou falar aqui agora é muito pessoal meu, muito pensamento pessoal. Eu não quero despertar em ninguém um sentimento de ódio, né? Mas o momento que a gente está vivendo é um momento de insanidade. Assim, eu olho para os meus governantes e, de modo particular, para uma ala e vejo essa insanidade. A sua obra está revelando a insanidade dessa pessoa ou dessas pessoas. Porque você está fazendo coisas que vão contra a própria natureza da governança, né? Então, mais uma vez... E indiretamente, né, Lúcia, prejudicam outros, né? Como a gente pode visualizar em Ajax. Em Ajax, né, as ações de Ajax prejudicam diretamente a Tecmessa e o seu filho, não é? Então, eu acho que mais uma vez, assim, a tragédia, ela se revela na atualidade, ela se revela na nossa vida, e por isso ela merece ser lida para a gente refletir e descobrir isso tudo, né? E talvez, como o Pedro falou no início, fazer essa catarse. Só que essa catarse não deve ser somente social, né? Você pensar no todo, pensar na gente mesmo, né? Que talvez a gente, às vezes, haja como um Ajax, achando que não é reconhecido, achando que as pessoas não dão o devido valor a gente e tal. Só que a gente se esquece que é a gente mesmo que tem que se valorizar. A gente mesmo tem que se reconhecer. No momento que eu reconheço meu próprio valor, o que o outro falar, o que o outro disser, né, não vai colar, não vai me colocar para baixo, né? Bom, e aí entra outra frase que você, o Marcelo, colocou, da gratidão, que engendra gratidão. E só que eu não pensei da mesma forma que você, tá? É que assim, parece que deve ser uma coisa automática, isso é, se eu sou grato, né? Se eu agradeço, eu também devo merecer o agradecimento por minha vez, né? E talvez se a gente vivesse melhor. Só para mostrar para vocês, tá aqui, ó. Querem visualizar? Gratidão é o que gratidão sempre engendra. Então, Marcelo, não propriamente discordando de você ou do autor da tragédia, mas se a gente conseguisse viver a gratidão pela gratidão, a gentileza simplesmente pela gentileza, sem pensar que ela vai ser retribuída, né? A gente seria muito mais liberto, a gente seria muito mais livre, mais pleno para fazer as coisas, né? Assim como o ensinamento cristão e humano de que aquilo que você quer que os outros façam para você, faça a eles, eu penso que a gente tem que ir além disso. Você tem que fazer porque é seu dever fazer, é bom você fazer, é bom para você, é bom para o outro, é pelo simples fato de fazer, não porque é retributiva. Essa questão retributiva, ela deixa a gente muito mesquinho, eu penso, né? Eu acho que você tem que fazer porque você visualiza isso na peça, Lúcia? Oi? Isso que você está dizendo, né? De um certo círculo vicioso, né? Na gratidão. Você visualiza isso na peça? Isso é sustentado de alguma forma na peça, na sua leitura?
Eu penso que o Ajax pensou isso, que ele deveria ser reconhecido, ok? Mas eu penso que o Ulisses, que ele consegue ir além disso. Sim. Assim como você fez a sua colocação, entendeu? Ele consegue ser compassivo, né? Bom, deixa eu ver se eu tinha reservado uma outra coisa para falar, mas eu não lembro agora o que é. Se eu lembrar, eu falo depois, tá? Mas Perfeito. É isso. Ok? E você estava dizendo que no início, né, da sua fala que você é muito conosco. É tudo misturado. E a gente também, assim, olha, Lúcia, não tem palavras para usar Tá bom, Marcelo, você é muito bonzinho. o verbo, né, a palavra que é usada aqui no texto, né, é a gratidão, né, o agradecimento por essas ações. Legal. Sim, eu acho esses links, né, que a Lúcia sempre traz com o presente, isso é muito importante, assim, que às vezes eu não consigo estabelecer isso muito bem, trazer a leitura da tragédia, às vezes, para a gente pensar, né, o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, e ela sempre faz isso de uma maneira muito bela, muito bom. Eu fico, assim, pasmo, Karina, porque não só, assim, pelo que a Lúcia está dizendo, mas, por exemplo, na leitura dessa peça, Sófocles é a segunda peça de Sófocles que termina de uma maneira positiva, que era algo que eu estava falando no início do nosso encontro, que eu ia perguntar para o Luiz se isso é uma constante na tragédia de Sófocles, né? Porque Antígona, bem, a gente leu Antígona, a gente sabe da história dela, né? Enfim, do Genos, né? Luiz, me corrija se eu estiver errado, do Genos maldito, mas o Antígona termina de uma maneira positiva, com uma lição positiva, assim como esta, assim como Ajax, né? E isso a gente não vê bem, né? Na verdade, a gente viu em Helena que também termina de uma maneira positiva, né? Que foi até uma polêmica que a gente suscitou aqui, né? Se era realmente uma tragédia ou não. Mas eu fiquei encucado com isso, né? Porque além dessa mensagem ser muito importante para nós, né? Como todos nós dissemos, né? Parece ser uma constante na obra de Sófocles, né? Essa positividade, né? Essa valoração positiva do homem grego, né? Quer dizer, o homem grego não aprende apenas com as situações trágicas, trágicas no sentido forte do termo, né? Mas também aprende com as situações mais exemplares, não sei, enfim, estou viajando aqui, sabe? Luiz, se você quiser falar alguma coisa. Pois é, agora você me chamou a atenção porque eu não parei para observar sobre isso direito, né? Porque a gente já leu Ajax, Antígona, Electra. Agora eu estou tentando puxar para ver o que eu lembro de Electra no final, né? Mas de fato você não percebe um final tão trágico, um final, vamos dizer assim, mais ameno, mais tranquilizador, né, para o público, né? Isso você de fato percebe nitidamente, né? Mas assim, E a sobre isso eu não tensão, Luiz, a tensão, o tensionamento da presença de Ajax também não é muito forte. Porque, enfim, eu acho que desde o início da peça a gente já sabe. Vou pegar até uma coisa que a Lúcia falou de Helena, né? E no comentário do encontro passado, a Lúcia fez um apontamento, né? De que a gente já sabe o que vai acontecer com a Helena e tal. Nessa peça, a gente também já sabe mais ou menos o que vai acontecer com a Ajax, né? A gente sabe que ele não vai dar conta de si mesmo, que é o grande X da questão, né? E que não entende, porque no fim das contas foi o que ele buscou para si. Sim. Pode falar, Luiz, por favor. Ou quem quiser falar, enfim. Não, é isso. Eu tô vendo outras coisas aqui interessantes, né? Já que você chamou a atenção no finalzinho, eu marquei um negócio aqui, é a fala do Odisseu. A minha versão que eu li é diferente, né? Mas porque você é diferentão, né? Eu sou... Você é o diferente de todos nós. Mas eu tenho... É o próximo dos versos 1860. Calma aí. Antes de você ler, eu vou baixar a sua versão. Não, mas tenta ver aí a que vocês têm. De repente, a versificação é a mesma, não mudei nada. Aí dá para se situar.
né? Claro que, assim, vai fazer um pouco de diferença por causa da tradução, né? Eu tô baixando aqui já. Eu só tenho... Não, então, essa questão, na verdade, o que eu destaquei no final, né, que termina de uma forma assim, positiva, né? Que assim, no início da tragédia, é chamada a atenção para a errância do Ajax, né? Que depois acho que eu tenho até um trecho aqui para destacar. E aí termina essa positividade justamente com Odisseu, né? Que não é tão final. É uma das falas finais, né? Qual a página na Odisseu, sua antes do Teucro, né? Que ele fala assim: desejo sepultar contigo este defunto. Qual a página? E partilhar os teus cuidados sem poupar as atenções devidas Luiz não tá aos homens valentes. Tá me ouvindo, Luiz? Tô. Qual a página? Na minha é... Isso. A minha é... Peraí, é 7,5, se eu não me engano. 7,5. Tá. E como Gente, posso falar então rapidinho? Aliás, 7,4, perdão. Oi. Calma aí. Tá. Vinícius, você quer falar alguma coisa? Não, é só porque eu tô saindo. Eu queria deixar um beijo pra vocês, que hoje eu não vou tá ok. ficar. Mas semana que vem eu fico tudo, Tá vou bom, ficar em dia. Não sabia que eu tava com tanta saudade de ver as pessoas assim, ver o Pedrinho, ver o Marcelo, ver o Luiz. O Luiz, não sei, a Karina. E a Lúcia também, porque eu vejo a Lúcia, embora ela não me veja, porque eu sou uma sombra no berinjela. Eu chego e vou embora e ninguém me vê. Eu fui várias vezes lá, mas ninguém me conhece, não tem problema não. Assim é melhor. Um beijo, então, gente. Um abraço para vocês. Beijo, semana que vem. Tchau. Depois eu tenho uma fofoca para te contar, hein? Eu não sei se eu quero saber nada de você, não, Luiz. Não é sobre mim, depois a gente conversa. Tchau, vai embora. Tá bom, beijo. Tchau, gente. Vai tomar teu café. Tchau. Não sei sair. Pronto. Cadê? Luiz, tem aqui um botãozinho na minha página. A página. A página do documento, isso, né, do livro, é 142. Tá? Do PDF é 74, mas... E qual é o verso? É próximo do 1860. Começa uma linha, um verso antes, e são os 3 últimos versos, né, dessa página, 142. Né? Que, na verdade, a gente retoma... Tá certo? Isso. Desejo sepultar contigo este defunto e partilhar os teus cuidados sem poupar as atenções devidas aos homens valentes. Né? Que isso, na verdade, né, retoma o que a gente falou, um pouco dessa questão, né, vamos dizer que é uma etiqueta guerreira, né, que a gente... Onde? Essa parte aqui, esses 3 últimos versos. Desejo sepultar contigo, né? Ele falando para o Teucro, né? E partilhar os teus cuidados sem poupar as atenções devidas aos homens valentes, né? Que, apesar dos erros que ele cometeu, né? Ele é ainda considerado um homem valente, né? E isso e Teucro também faz questão de lembrar, né? É importante dizer que Teucro é uma figura, né, que, curiosamente, né, ele tinha tudo para ser um desastre. Mas pelo discurso... Gente, veja, quando Ajax morre, os Salaminos, né, porque Ajax é o chefe dos Salaminos, né, da guerra lá de... Quando Ajax morre, os Salaminos ficam sem, que é o coro. A gente não pode esquecer. O coro é composto pelos Salaminos. Os Salaminos estão a Deus dará, porque não tem chefe que substitua Ajax. Teucro não pode, porque Teucro é um bastardo. Entende? O máximo que Teucro pode fazer é enterrar o seu irmão. E a gente vai saber em Helena, né, o que dá, né? Ele é banido de lá de Salamina. Porque o Telamônio, né, o Telamon, que pela fala de Teucro, a gente tem até
isso é muito curioso, né? Pela fala de Teucro, a gente sabe como que é a personalidade do pai de Ajax e dele, que é um homem rígido, que não dá nem um sorriso para os vitoriosos. Então, assim, também é problemático, né? É uma família problemática. Então, o Teucro, curiosamente, é essa figura que está em desvantagem, sempre teve em desvantagem, mas que Sófocles, né? Eu acho que magistralmente mostra, olha só, não dão nada por ele, mas ele tem um saber. E esse saber é o quê? É um saber muito próximo do de Antígona. Eu acho que Teucro, né? Eu acho que é muito curioso isso, porque Luiz, a gente discutiu isso, né, no primeiro encontro, né? Antígona, mulher, né? Filha de Édipo, irmã de Édipo, tinha tudo para ser rechaçada, mas por valorizar a lei divina em detrimento da lei de um ditador, de um tirano, é ressignificada positivamente na peça de Sófocles. E aqui eu acho que o Sófocles faz a mesma coisa com Teucro. Teucro é muito parecido, não sei se você concorda comigo, Karina, Pedro, Luiz, Lúcia. Teucro é muito parecido com Antígona, né? Alguém que você não daria nada por ele, sabe? Mas que, assim, quase que glorificado, assim, sei lá, sublimado, né? E ainda mais por Odisseu, né? Por Ulisses, né? Luiz, não sei se era isso que você estava falando, que você queria falar, enfim, se você quiser falar mais alguma coisa. Assim, eu tenho uma outra coisa também interessante que eu até destaquei aqui, né? Que o que vocês também Gente, vou comentaram pegar uma sobre o linha, tá? Odisseu, né? Realmente, o Odisseu ele é esse homem eloquente, né? Ele é o. Ai, pega para mim também. O Odisseu ele era esse homem eloquente mesmo, né? Ele era um homem estratégico, um homem, vamos dizer, astucioso, né? A gente vê pelos textos épicos, né? Ainda mais por esse de Sófocles, né? Que faz revelar sua sensatez diante desse trágico, né? Ele é uma voz sensata, uma voz ponderada, né? Apesar de Atena ser cruel perante o Ajax, né? Ela favorece de alguma forma. Eu vejo ela favorecer o Odisseu, mas Agora, o Odisseu Luiz, ele é sensato, ele é ponderado. Luiz, perfeito o que você está comentando. Dá uma seguradinha aí, porque eu queria depois sugerir, né, a você, enfim, a quem quiser ler, eu não sei se Tá, sei que ela está você vai ler, a introdução da edição que o Pedro tem, da edição da Iluminuras, é uma introdução que diz, não sei se a Karina chegou a ler, enfim, mas a introdução diz o seguinte, que Atena ela está autorizada a agir de soberba com Ajax, porque a moral dos homens é incompatível com a moral dos deuses. Os deuses eles podem fazer o que eles quiserem. Eles não têm julgamento moral. Os homens não. Os homens não podem fazer o que eles querem. Então, por isso que é irônico você pensar que a Atena fala que os homens devem ser sensatos quando ela mesma, ao agir com Ajax, não é sensata. Pelo contrário. Ela é o famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu. Como é que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É tipo, isso, faço eu o que não eu mando, sei. mas não faço o que eu falo. Isso. Pois é, e aí. Foda-se. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É isso. Pronto. Luiz, eu vou te dar a palavra, mas depois vou passar para a Karina, que a Karina acho que tem algumas coisas para falar, né? Fala, Karina. Então deixa a Karina falar. Fala, Karina. Hoje eu quero ouvir. Falou algumas coisas, mas ela tem mais coisas. E, Karina, não fala vou te avisar, tá? Novamente, 7h30 eu tô te dando a palavra. Olha aí. Então, e, assim, na verdade... você tem que pedir, Karina. Você tem que Não, eu fui me encaixando ali no que fazia gancho. Na verdade, eu falei com o Marcelo, eu sempre separo, né, muitas coisas, fico aqui fazendo tópicos do que vou falar. Mas como a gente falou, nem sempre fala tudo, nem tudo encaixa. E, na verdade, eu acho que até vou fugir um pouco aí do que está sendo falado. Mas, não sei, pensando assim, né, em toda essa... Na grandiosidade mesmo, em todas as tragédias que a gente está lendo. E aí,
acho que eu venho trazendo, às vezes, nos encontros, o que essas Essa eu gostei mais, vou confessar para da você. tragédia. E aí, O que você acha dessa? Pensando alguma coisa, né, do Ajax e tal, pesquisando. E aí tem um final tranquilo, né, nessa tragédia. A gente falou que não é algo... Eu gostei. Enrolar, também. Mas aí eu achei interessante que nas pesquisas, né, eu vi que no livro 13 das Metamorfoses do Ovídio, ele traz o mito, né, a história. Olha a resposta aí, Pedro. Várias, né? E às vezes ele tem essa questão da metamorfose dos heróis. E eu achei muito legal que ele traz que no local do suicídio do Ajax, onde o sangue escorre, depois nasce uma bela flor, que é a flor jacinto, na verdade. E eu trouxe aqui rapidamente para mostrar para vocês. Mas aí eu fiquei Karina, pensando, né, essa continuidade do herói de uma maneira dessa metamorfose. A Lúcia até ligou aqui o vídeo, né, Lúcia? Mostra o Jacinto. E aí eu fiquei pensando... Não sabia disso, Pedro? Pedro não sabia disso. Não sabia também. Que as coisas ecoam, né? Como que esse herói, na verdade, poderia... E aí eu pensei também nessa ressonância com a natureza. Aí lendo isso, eu voltei um pouco na tragédia, no texto da tragédia. E há uns versos, antes do suicídio do Ajax, em que ele usa a natureza como interlocutora também. Ele fala, a última vez que esse sol, essa luz do sol que eu vou ver, esse rio eu já não vou mais ver. Então eu senti uma sensibilidade dele com a natureza. Então eu acho que faz muito sentido em Ovídio ele se metamorfosear em flor, né? E continuar na natureza. Assim. Agora, Karina, eu vou te dar a palavra, tá? Eu só queria complementar, porque quando o Ajax fala com Hélios, né? Com a natureza, com o sol, ele fala por uma motivação. Porque a gente tem que se lembrar, ele se dirige a Zeus, né? Depois ele se dirige a Hermes para facilitar o salto. Olha só que doido isso. Ele se dirige a Hermes para facilitar o salto sobre o Glauco. E ele fala com as Erines para se vingar dos Atridas. Não fala de Odisseu, fala com o Sol, como você bem lembrou. Por quê? Para dar notícias da morte dele em Salamina. Então, olha só que coisa de doido, né? Isso, né? Mas também muito, muito interessante, né? Muito bom, Marcelo. Se ela fosse a mensageira autorizada, né? Enfim. Muito bom. E há uma outra questão também das coisas que eu estava lendo, e aí a natureza também, né? Como esse ente que tem um poder também e que também tem uma relação com Ajax. E, na verdade, as armas vão para Aquiles, né? Mas aí há uma situação em que o Aquiles com as armas, na verdade, uma tempestade, algo que ele está no mar, que as armas caem na água e são retornadas para o túmulo, né? Do Ajax, como se, na verdade, fosse para quem deveria ficar as armas. Isso, um poder da natureza em levá-las, né? E que também, eu acho que talvez o Ajax tenha algo forte com a natureza. Enfim, eu vou colocar aqui só a flor para vocês verem, que eu achei isso tão bonito, né? E aí é justificado ser essa flor o jacinto, porque é como se nas pétalas você conseguisse ver o ai, né? Que na verdade ai é o Ajax, né? O nome. Então eu vou passar aqui. Inteligente, Sófocles é muito inteligente, né? Quando ele constrói os diálogos com ai. É muito, assim, de todos é o melhor, é o campeão. É o melhor. Muito bom. E aí vou botar aqui rapidinho, só para você. Concorda comigo, Pedro, que é o melhor? Como é que é? Fala aí pra gente. Eu não sei, tem que ler os outros, né, Marcelo? Acho que cada um a gente leu os 3. Eu vou permanecer no meio. Vou falar que os 3 têm qualidades, até o Eurípides que eu não gostava, eu tô gostando. Sim, claro. É isso aí. Enfim, vou colocar aqui só pra gente visualizar essa flor aqui. Eu gosto de Sófocles e Eurípides. Agora, Ésquilo, pra mim, tanto faz como tanto fez, que foda. Cadê o Jacintinho? Vocês estão vendo? Ainda não. Ainda. Calma, tá carregando aqui. Isso,
Deve estar carregando aqui também. Has started screen sharing. A internet não tá das melhores, né? Vamos ver se chega. Então. O Jacil tá caminhando eu posso devagarzinho. compartilhar também, Karina. Tá, peraí. Não tá aparecendo para ninguém. Você viu? Mensagem da Lúcia. Não vi. Tá aparecendo para ninguém, gente? Até agora Ainda não. Karina. Você não quer stop sharing e resharing? Vou, peraí. Vou. Stop sharing aqui para ver se o negócio vai. Pô, então hoje vai ser só imagem. Olha lá que eu não vou conseguir compartilhar nada mais, hein, gente? Ô, tristeza. Não, só hoje. Só hoje, é porque minha internet realmente... Vamos lá, vou tentar mais uma vez, senão depois eu passo para o Marcelo, para ele colocar para mim. Tentar uma vez aqui. Não? Menos pra mim, não, cara. Ah, agora sim. Foi. Foi? Foi. Pra mim, foi. Não sei pros demais. Bonita, né? É bonito. Parece lavanda, né? Então, eu fiquei até pensando, a Lúcia falou do Ajax desinfetante, talvez seja até alguma questão da flor, não sei. Pode talvez ser, algo veio daí, né? Lúcia. Tem que ver se o aroma, né, do... Sim, fiquei pensando em alguma coisa assim. Enfim, gente, era para botar que algo bonito nasce aí também da morte do Ajax através do vídeo, né? Das metamorfoses. Enfim, vou tirar. Agora, Karina, faltou, assim, perfeito, Karina. Você chegou a ler as metamorfoses? Você chegou a ler? Então, eu peguei alguns estudos em que falam sobre esse trecho, né, do Ajax, mas eu não consegui. Tentei achar online o livro 13, mas não consegui. Foram só estudos sobre. Não consegui achar o texto em si. Pedro, Gostaria. Eu posso mandar foto para você dessa parte, Karina. Tem a metamorfose aqui. Gostaria. Aqui não agora, bastante. mas eu mando para você. Perfeito. Mas em português, Pedro? Tem... Sim, é daquele tradução do Domingo Lucas. Lucas da 34. Da 34, né? Legal, Pedro. São todos os livros, Pedro? Não. São todos os livros, eu vi. São todos. Os diferentes da tradução do Bocage, são todos. O livro é grande. É uma edição que eu preciso ter. Muito bom, legal. Só que o vídeo é sensacional. Deixa o PDF, Karina. É sempre bom ter o PDF para si do que ficar tendo foto só. Eu tenho só que em espanhol, né, Pedro? Muito bom. E teve uma época que eu estava baixando várias obras do Ovídio. O vídeo é demais, assim. Bom, gente. É isso, gente. Vamos lá. Karina, perfeito. Excelente. Agora, vocês estão curiosos para saber como que é o reencontro de Odisseu com Ajax? Porque na Odisseia... Verdade, eu tô. Nós sabemos o quê? Que Odisseu, para tentar voltar para Ítaca, ele resolve, né? Resolve não, né? Circe, a feiticeira, fala para Odisseu o seguinte: olha, vai consultar Tiresias para ele dizer como é que você vai voltar para casa. Mas onde é que está Tiresias? Tiresias está no Hades. E Odisseu então vai para o Hades para encontrar Tiresias, para poder, né, saber dele como é que ele vai voltar. Isso a gente fica sabendo porque Odisseu está lá no reino dos Feácios, né, que é a última parada dele antes de voltar para casa, conversando lá com Alcino, né, que é o rei dos Feácios. Então é Odisseu contando para o rei como é que foi a ida dele aos infernos, né, ao Hades. E lá ele encontra uma série de heróis, lá ele encontra, enfim, várias personalidades, e uma delas é Ajax. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é esse encontro. É rapidinho. Ah, que legal, muito bom. Deixa eu... Olha, hoje é o dia do Marcelinho trazer
Um videozinho pra gente. Pois é, hoje é o meu dia. Gente, eu adorei, porque a minha internet não ia deixar eu passar nada. Muito bom. Vocês estão conseguindo ver bem? Karina, Pedro, Lúcia, Luiz? Isso daqui é da Ilha, tá. Achei que era um vídeo. Não, é Odisseia. Tá. Odisseia. Não, Olha só, perfeito. vou ler para vocês. É Odisseu contando, tá? Pro rei. As outras almas, porém, das pessoas que a morte colhera, permaneceram tristonhas, contando seu próprio infortúnio. A alma somente de Ajax afastada ficou das dos outros. O Telamônio, agastado por causa da grande vitória que eu obtivera sobre ele ao lutarmos ao lado das naves pela armadura de Aquiles, que a mãe venerada trouxera. Eram juízes os filhos dos Troas e Palas Atena. Quem me dera que nunca tivesse alcançado esse prêmio, pois foi essa arma o motivo de a terra cobrir tal cabeça como a de Ajax, que nos feitos guerreiros e nobre presença era dos danos o mais distinguido depois do Pelida, né? Ou seja, Aquiles aqui falando, olha, um lamentável, né? Essa contenda que Ajax e eu tivemos por conta, né, das armas, né, de Aquiles. Para ele, então, me voltando, palavras melífluas lhe disse, ou seja, Aquiles, né, Ulisses falando com Ajax. Ó Telamônio impecável, Ajax, até mesmo entre os mortos, não te dispões a abrandar tal rancor por motivo das armas prejudiciais que aos argivos os deuses em mal converteram? Causa, elas foram de haver perecido um baluarte como eras para os aqueus. Quanto à nobre cabeça de Aquiles Peleio, profundamente sentimos tua morte. Ou seja, nós também sentimos a tua morte da mesma forma que sentimos a de Aquiles. Mas culpa nenhuma cabe a ninguém, só a Zeus, que, contrário aos aquivos lanceiros, os alvejou com sua cólera, impondo-te fado inditoso. Mas aproxima-te, herói, porque minhas palavras escutes e o meu relato. Refreia o desdém nesse peito magnânimo. Aí olha só a reação de Ajax. Isso lhe disse, mas sem responder-me palavra, afastou-se com as demais sombras dos mortos, de novo para o Érebo escuro. Ou seja, nem quis conversa, nem lá no Hades, Ajax quis conversa com Ulisses. Tamanho rancor, tamanho, enfim, desafeto com esse herói, enfim. Mas veja que até na Odisseia, Ulisses se lamenta pela contenda, né? Pelo desgaste, né, que os dois tiveram por conta, né? E Odisseu reconhecendo o valor de Ajax. Bonito, né? Muito bom. Também muito legal. Curioso, né? Essa cena e tal. Bem, queridos, alguém mais quer falar alguma coisa? Hoje eu falei bastante, tanto que eu peguei, sei lá, uns 3 copos d'água. Karina, você... Então, não, na verdade eu trouxe uma outra gravura, mas não sei se eu vou conseguir passar, porque a gente falou tanto do suicídio, né, do Ajax, e com essa questão da espada de Heitor, né, ele se coloca em cima, ele se joga em cima para se matar. E aí eu trouxe aqui, vou ver se eu consigo, rapidamente. Sim. Só para fechar aqui a minha... É uma peça em cerâmica que está no Museu Britânico e que eu achei interessante também, né? Pensar nesse herói morrendo dessa maneira. Essa é a cena representada do suicídio do Ajax? É isso? Sim, exatamente. Vocês conseguem ver? Sim. Você vê que ele não era grandioso em tudo, né? Né? Gente, desculpa, piada não infame, dá, eu não podia deixar de fazer. Não, foi bom. Não tem essa, Marcelo. Gostou, Lúcia? Ai, muito bom, gente, muito bom. Essa era a piada que o Luiz gostaria de fazer. Muito bom, muito bom. Mas isso, pra gente visualizar, né? A questão. A espada de tirar aqui, porque já deu o que falar, né? atravessando
Aquiles, olha, Ajax, né? Bem... Olha, Marcelo, se é para ver essas Fala, piadas Pedro. infames, é só lembrar aquilo que eu te mandei na semana passada do Odisseu. Aquele poeminha latino. Ah, sim, eu até mandei pro Luiz Você também. mandou pro Luiz esse Eu mandei pro poema? Luiz também. Acho que o Luiz Mas já isso a conhece gente pode conversar num outro momento. O que você acha? Talvez num grupo Não, de isso leitura aí de tragédias romanas. O que você acha? não, acho que poderia ser, só que aquele ali é muito. Aquele ali acho que nem chega a ser trágico. Você acaba com toda a tragédia possível ou a Deixa eu epicidade explicar. da O Pedro, ele tem Odisseia da Ilíada. vários itens bibliográficos, né? Vários livros com poemas Cara, latinos. E os latinos, né? Os romanos, né? Eles faziam muitos poemas, né, Pedro? De temática, enfim, sexual, obscena. É todo mundo obscena, né? obsceno. Você pode Exatamente. falar desse modo. É. Tá sem áudio, Luiz. Livro, Tô né, tirando o microfone. Pedro? Eu não sei se tá aqui, É ó. obsceno mesmo, porque erótico é outra coisa. Não, eu acho que é Eu outra tenho esse coisa. livro aqui que eu ainda não li todo, né? Eu parte Elegia Não, você. Romana do Paul Vane, que é um livro famoso, né? Acho que é Paul aquilo. Vane é um grande estudioso. E Fala. Karina, não sei se você já ouviu falar desse livro, mas esse Vale livro a pena. o Paul Vane faz uma coleta de relatos de poetas, né? Fazendo poesia, fazendo, enfim, declamações para prostitutas, por exemplo, né? Pô, irado, não conheço, não Do tipo sabia. assim, você dá para fulano de tal, por que você não dá só para mim? Coisas desse. Esse é do Marcial. Porque tem bom. vários, você vai ver, Catulo tem vários poemas que Você não são. conhecia, Lúcia? Aí depois fala Não, que os gregos Paul são Vane- safados, gente, mas os romanos eram piores nesse Os romanos são sentido. piores. Os romanos são eram piores. piores, com certeza. Os romanos era escrachado. Todo mundo fala, não, pega poesia de Safo é uma putaria. Eu falei, não, gente. Safo realmente é o erotismo, é a sensualidade. Ela usa a sedução de... Eu mandei para Karina um verso de Safo. Falar agora, romano fala esculpido escarrado na putaria. Olha, é demais. Não, é impressionante. Você vê Catulo pode ser bonitinho, depois Catulo vem e fala, vou metendo em você. Miando pra Catulo. caramba aqui, que ela não gosta que eu não fale com as pessoas, só com ela. Nina? Ciumenta! Essa é a Silvia? É a Silvia. A Silvia. É que a Nina e a Silvia são parecidas, né? Deixa eu falar com vocês. Quando eu mando áudio para algum de vocês, ela fica me rodeando, assim, que ela não gosta. Ela não gosta. Outro dia eu tava... Marcelo tava O falando Luiz comigo, sabe. Ô, Nina! Deu mal esporro na gata, eu ri pra caramba. Pois é. Queridos... Eu tenho uma pergunta. Oi, pode falar, Luiz. Eu queria saber se vocês já leram o Ulisses do James Joyce. Não, eu não. Eu já comecei, Lúcia, em algum momento da minha vida, mas eu não terminei. Mas... Que é cascudo. É porque eu estou ensaiando ler, mas eu pensei que fosse melhor eu primeiro participar desse grupo para depois ler o James Joyce. Acho que não faz diferença, Lúcia, porque a Ulisses, do Joyce, por mais que tenha lá uma ligação, talvez, com o mito de Odisseu, né? É um romance que trata da modernidade irlandesa. Não traz muita chave de leitura, entendeu? Se você lê o Ulisses pensando nas tragédias gregas ou, enfim, na Odisseia. Ok. Obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Hoje nós somos, né, os 5 cavaleiros, né, firmes e fortes. Mas os firmes e fortes. Espero que na semana que vem, né, o Vinícius esteja aí conosco, Andrew, né, a Lena. A fala da Lena faz muita falta também para nós. Pois é, também senti falta. Pois é, mas ela tá lá, né? Tá nas organizações. Bebê, né? Perdão. Queridos. Marcelo. Oi. Só mais uma colocação. No início da reunião, você perguntou para o Vinícius se ele estaria na próxima semana, né?
Você colocou ele quase na posição de um deus. Ah, é? É, porque quem vai saber quem vai estar na próxima semana? Ah, sim, é verdade. A gente pode pretender estar. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. E aí eu vou terminar, e aí eu vou pegar falando isso aqui, ó, para você. Uma fala de Ajax. Todo o invisível, o longo e intocável tempo revela, e uma vez aparente, o oculta. Tem a ver com essa presença e ausência do invisível, que é o Deus, né? No caso, é a referência que ele está fazendo, né? Do invisível como a divindade. Então, todo o invisível, o longo e incontável tempo revela, e uma vez aparente, o oculta. Só para saber qual é o número desse verso, Marcelo. Tá na página... depois eu falo para você, porque não tá na tua edição, não. Tá na edição... Não, tá igual. A especificação tá igual no mesmo número. Eles mantiveram os versos. Você tem a edição da Iluminuras? Tem? Ih, travou aqui, gente. Travou. Queridos, Tá sendo perdão, queridos, a minha internet havia caído. Creio que você... A Lúcia estava fazendo um jabá aqui da berinjela, falando das novas páginas. Tá, perfeito. Lúcia, depois coloca lá no nosso grupinho. O site eu vi. Tá bom, ok. Eu coloco. Tá bom? Gente... Por favor, né, Lúcia? Porque a gente gasta todo o dinheiro no berinjela, se for ver, Marcelo. Eu agora tô aproveitando a quarentena para comprar livro no berinjela. A Lúcia sabe quanto de continha pendurado aqui. Você tá na nossa lista negra, viu? Não nada. Daqui a pouco a Silvia reclama. Deixa eu falar, gente. Se alguém tem mais algo para dizer assim, sobre a peça, né? Acho que a gente pode encerrar tranquilo. Tá okay. A gente descansar e enfrentar a semana, né? Com alegria, com vigor, né? Com a gratidão, né? E com os ensinamentos, em suma, né? Do que essa peça, pelo menos a mim, me trouxe, né? Acho que a todos nós também, né? Eu, mais uma vez, quero dizer que eu me sinto muito feliz e muito privilegiado em poder, enfim, discutir a peça com vocês. Não só discutir a peça, mas discutir outras coisas que a peça suscita e que as nossas experiências cotidianas também suscitam, né? E o Luiz está de carimbo raro, né? Tô refletindo. Tá refletindo, né? E hoje não teve cervejinha, porque, não sei se vocês perceberam, eu tô fanho por conta da resfriada, mas percebi. Água, então é mais importante. E semana que vem, então, nós vamos ler Filoctete, né? De Sófocles. Exato. Vai Muito ser lindo. bom, gente. Isso aí. Gente, obrigada aí. Um beijo. A gente vai tirar nosso print, não? Beijo. Tem que tirar o print. Marcelo, você não tá aparecendo também. Oi? Você tá não, você mudou de parte, você aparece atrás, porque pra mim tá... Eu vejo com a galeriazinha todo mundo junto. Poxa, o Vinícius saiu, né? Mas... Verdade. Pois é. Tinha uma foto da gravação. Verdade. É melhor, amiga. Pode ser. Eu vou melhor, tirar. então. Eu vou tirar uma foto da gravação. Então tá. Vê uma que tá todo mundo assim bonitinho, ok. Mas aí já é demais. Tô brincando. Mas vamos ficar de recordação com essa daqui, né? Então tá, peraí então. Vou tirar então, peraí, gente. Calma aí, Karina. Deixa eu colocar uma luz no meu rosto. Olha aí. Porque da última vez eu fiz isso e deu certo. Tem que ser profissional, Sabe?
Bota uma luz batendo na parede, a luz reflete na tua cara e vai ficar aquela iluminação bonita. Ó, vou lá, hein? Tá bom. 1, 2, 3, vou. Foi, galera. Foi? Uhul! Perfeito. Filoctete. Olha, eu vou falar para vocês que até agora a Jax me ganhou. Essa peça, eu gostei muito dela. Assim. Muito bom. Eu vou tentar achar, Marcelo, a tradução do Filoctetes do Trajano, que tem da 34, ou alguma outra tradução. Se conseguir Pois é, menino. ser feliz nessa busca. Copyleft, entendeu? Ou seja, compartilhamento de arquivos autorizados. Porque eu juro para vocês, eu procurei, não encontrei. Só encontrei portuguesa mesmo. E, bem, se alguém encontrar aí, por favor, coloca no grupo, eu já coloco na pasta, entendeu? Deixar. O do Luiz, de Ajax, né? Eu já vou colocar na pasta também para ficar um arquivo. Desculpa, bem bacana. Tá bom? Um beijo. Beijo, gente. Bom finalzinho de domingo. Boa semana. Beijo, tchau. Tchau.